Olá, pessoal. Vamos começar mais uma atividade do PapMan. Eu sou o professor Pedro Malaguti. Hoje eu vou falar sobre alguns princípios de inteligência artificial e como a gente pode levar esse assunto tão atual para a sala de aula. Eu vou precisar de alguns materiais concretos, muito simples, como envelopes, né? Pequenos envelopes, caixinhas de fósforos, né? Até mesmo uma barra de chocolate vai ser um motivo para a gente estudar boa matemática aqui, tá certo? Vou colocar em modo de apresentação e aí vou seguir alguns slides e a gente vai comentando. Espero que vocês apreciem, ok? Então vamos colocar aqui em modo de apresentação, tela inteira, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. E a minha apresentação está aqui do slide atual. Pronto. O título da palestra é Como Construir Máquinas que Aprendem Inteligência Artificial no Ensino Médio. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Malaguti, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos, tá certo? Tenho participado das últimas edições do PapMan e minha palestra agora, esse meu trabalho, é continuidade de palestras anteriores. O que a gente tenta resolver no PapMan é responder uma pergunta. Todos nós que trabalhamos queremos responder essa pergunta que está aqui, que é a principal pergunta que um professor de matemática se faz. O que fazer para que os alunos tenham interesse em estudar matemática? Se um aluno tem interesse em estudar matemática, todas as portas se abrem e a matemática mostra a sua beleza, tá certo? Essa pergunta não é simples de ser respondida. Existem duas atividades anteriores relacionadas com essa mesma pergunta. Uma chama-se Máquinas e Brinquedos que Ensinam Lógica e a outra, a Matemática e a Comunicação com Extraterrestres. São palestras anteriores do PapMan. Se vocês puderem consultar depois, eu acho que vocês vão apreciar bastante, tá? Então, para começar as atividades, aqui eu tenho um pequeno cartoon em que um professor robô aqui faz a chamada numa sala de aula. Inteligência artificial. Somente o robozinho responde, presente. Ou seja, isso mostra que as máquinas vão entrar nas escolas, já estão nas escolas, e a gente não pode deixar de utilizar essas máquinas para a melhoria do ensino de matemática, tá certo? Então, esse é o meu objetivo. Então, eu vou partir da curiosidade natural dos alunos, perguntas que frequentemente passam na mente dos alunos. Isso de certa maneira, recordação das coisas que eu vivi quando eu era um adolescente, um pré-adolescente, né? Me fazia essas perguntas aqui. Será que no futuro, talvez não muito distante, as máquinas irão dominar o mundo? Será possível construir um robô que realize todas as tarefas intelectuais humanas? Os robôs serão seres mais inteligentes do que os humanos? Afinal, o computador pode mesmo pensar ou se comportar como um humano? Até que ponto a convivência com máquinas inteligentes é benéfica para o ser humano? Ora, isso beira um pouco a ficção científica, mas também nem tanto, porque a última pergunta de convivência com máquinas, a gente está convivendo com máquinas já de uma maneira muito intrincada, né? Por exemplo, se você usar o seguro de um carro hoje em dia, provavelmente você vai ser atendido por uma máquina, você vai fornecer todas as informações e a máquina vai encaminhar, então, para o mecânico, para alguém que dá uma assistência no caso de seguro. Então, isso acontece. Por outro lado, também, todo mundo fica irritado quando você aciona um telefone e é atendido por uma máquina que vai te desviando da conversa com muitas e muitas opções. Você fica horas ali, às vezes, e não entende direito como o mecanismo está funcionando, né? Tá? Então, a convivência com máquinas não é muito simples, tá ok? Nessa mesma linha, o Asimov, ele propôs 3 leis sobre robótica, como curiosidade, né? Mas é o comportamento ético de um robô, né? Um robô não pode fazer mal a um ser humano e nem, por omissão, permitir isso. Um robô deve obedecer às ordens dos humanos, exceto quando elas contrariem a primeira lei. E o robô deve proteger sua integridade, desde que com isso não contrarie as 2 primeiras leis. Então, ou seja, o ser humano é o primordial aqui na robótica, né? Essa é uma ética de robôs, tá certo? Essas coisas os alunos têm essas informações, eles vivem nesse mundo
que, né, quase que de ficção científica que a gente está vivendo agora. Então, a gente vai usar isso, essa curiosidade natural dos alunos, para ensinar boa matemática. Tá? E o que atualmente as máquinas conseguem fazer? Né? Elas conseguem, com certeza, efetuar operações lógicas. Eu vou mostrar isso brevemente daqui a pouco, que é uma atividade que eu desenvolvi no PAPMEN de julho do ano passado. Elas podem lembrar fatos passados, ou seja, têm memória, elas guardam informações, e elas podem fazer operações aritméticas com muita rapidez. Depois a gente vai ver que uma máquina também pode se comunicar com outras máquinas e também com seres humanos, tá certo? Então vamos ver esses 3 tópicos muito brevemente sobre como é que ela pode fazer operações lógicas. As operações lógicas mais elementares são o OU e o E. E esses 2 pequenos circuitozinhos explicam como funcionam esses 2 conectivos lógicos. É claro que o primeiro é em paralelo, então qualquer uma das 2 chaves A ou B sendo acionadas vai acender a lâmpadazinha, tá certo? Isso então me dá esse OU matemático aí, né? O E, por sua vez, é um circuito em série, então para que a lâmpada acenda você precisa acionar simultaneamente as 2 chaves. Está faltando o conectivo não, o conectivo unário não, mas ele é fácil de ser entendido, porque aqui você tem uma construção, um circuitozinho, em que a chave A está desligada e, no entanto, a lâmpada está acesa. Quando a chave A for ligada, a lâmpada se apaga. Olha só o que acontece, tá? Desligada, lâmpada acesa. Ligada, lâmpada apagada. Por que isso? Porque quando você liga a chave, essa pequena espiral se imanta e atrai essa chavinha vermelha aqui e desliga o circuito a seguir. Deu para entender bem? Olha lá, ligado e desligado, tá? Se você juntar esses circuitos, você entende como funciona a memória dos computadores. Vejam só, você pega um circuitozinho que tem aqui um não e junto com 2 chaves que é o E, então é um não E. Conecta ele a um outro circuito de mesma natureza. Parece que é complexo, mas não é. É bem simples isso. Quando essa primeira chave aqui, S, estiver ligada, isso faz com que essa lâmpada de cima se apague, mas a de baixo se acenda. Por que isso? Porque quando você liga a chave de cima, S, esse pequeno espiral se imanta e atrai a chave vermelha. Então desliga a lâmpada de cima. Mas uma vez que a lâmpada de cima está desligada, o circuito de baixo também tem as chaves aqui ó, abertas. Portanto, a lâmpada de baixo vai ficar acesa aqui, tá certo? Então, ligou lá em cima, acende a lâmpada de baixo. O que aconteceria se você agora ligasse a chave inferior aqui, R, né? Se você fizesse isso, olha o que acontece. Não acontece nada, tá? A chave R acionada aqui, a lâmpada de baixo continua acesa. Analogamente, se você mudar o circuito e acionar primeiro a chave R, a de baixo, né, reset aqui, você vai acender a lâmpada de cima e vai desligar a lâmpada de baixo. E se você, depois disso, ainda acionar a chave superior, não vai acontecer nada também. Então, o que está acontecendo aqui é que vai acontecer a combinação dessas 2 coisas, uma coisa fantástica, que é a seguinte, ó. Quando você liga e desliga a chave de cima e depois a de baixo, o que vai acontecer é que o comportamento das chaves vai ficar igualzinho, porque você desligou, mas depois ligou. Mas o que isso tem a ver com computação? Isso tem a ver que, embora as chaves estivessem na posição 1 e 1 aqui, né, todas elas estivessem ligadas, a lâmpadazinha interna aqui indica o que foi feito em primeiro lugar, se você acionou a chave de cima, depois a de baixo, ou a de baixo, depois a de cima. Ou seja, o circuito guarda uma informação passada, ele guarda uma informação, um bit ali fica retido dentro do sistema. Isso faz, então, com que você, lembrando das passadas, consiga, então, combinando os circuitos dessa natureza, obter o que a memória de um computador faz de uma maneira bastante elementar, né? Certo? Então, um computador não vai esquecer da informação por causa disso. Por outro lado, operações aritméticas são bem simples de você montar com pequenos circuitos elétricos.
Por exemplo, essa configuração aqui faz a soma 0 mais 0 igual a 0, 0. Como que eu sei disso? A chave A está desligada, a B também, né? Está na posição 0. Então não passa corrente no circuito, por isso que as lâmpadas ficam em 0 e 0. Mas se você acionar a chave A, aí passa a corrente uma parte do circuito e aciona a casa das unidades. Então, 1 mais 0 dá 0, 1. E se você desligar a chave A, mas ligar a chave B, aqui fica 0 mais 1, dá 0, 1. Então, essa outra parte também aciona a casa das unidades aqui. E o que aconteceria se você ligasse, então, A e B juntos? Nesse caso, a casa das unidades se apaga e a lâmpada que se acende é a casa das dezenas na base 2, tá certo? Ou seja, 1 mais 1, então dá 1, 0 na base 2. Tá perfeito? Então é perfeitamente possível você realizar operações aritméticas usando pequenos circuitos elétricos, ok? Tá? Agora, por outro lado, existem mais coisas que uma máquina pode fazer. Uma delas é a comunicação, né? E as máquinas se comunicam com dispositivos que reconhecem ou geram linguagens. Eu selecionei aqui três bem simples, né? São os autômatos finitos, os autômatos de pilha e as máquinas de Turing. São dispositivos que você usa, alguns só teóricos, outros práticos, para fazer com que você entenda o funcionamento da comunicação com máquinas. Os autômatos finitos, é o caso mais simples, é simplesmente uma caixinha preta com teclas e uma lâmpada aqui, que quando você digita uma palavra aqui, com essas letras aqui A e B, por exemplo, se a lâmpada acender, é porque a palavra pertence à linguagem. Se a lâmpada não se acender, a palavra não pertence à linguagem. Então é bastante rudimentar, mas tem uma espécie de comunicação, tá? Ok? O autômato um pouco mais sofisticado é um autômato que já tem uma memória auxiliar aqui, que é uma pilha. Toda vez que você digita uma das teclas, você empilha um desses disquinhos aqui. Se for a tecla A, é da cor amarela. Se for a tecla B, é da cor vermelha. Então fica registrado o que você digitou no passado aqui. Ela é mais complexa, então, que uma máquina, que um autômato finito, né? Portanto, fala uma linguagem mais sofisticada, né? Uma linguagem que pode ser representada, por exemplo, por um grafo aqui. A gente viu isso com calma no PAPMEN de janeiro passado, tá? Mas existe ainda uma máquina muito mais sofisticada, que é a máquina de Turing. Então, as máquinas de Turing são dispositivos teóricos, né, que propostos por Alan Turing, que captam esse sentido completo do que é fazer computação. Essa máquina é hipotética, ela não existe na realidade, é formada por uma fita infinita de papel dividida em casinhas e com um lápis, uma cabeça de leitura ali, que pode fazer poucas coisas. Apagar, escrever, em geral o número 0 e o número 1, ir para a direita, ir para a esquerda e finalmente parar quando não tiver instruções. Então, com essas pequenas operações, é possível realizar tudo o que se pode programar num grande computador. É incrível, mas a teoria de computabilidade tem essa simplicidade na sua origem, né? Tá certo? Mas, claro, os programas aqui para máquinas de Turing são bastante complexos, porque como a estrutura é muito pequena, você, para realizar qualquer tipo de operação, tem que trabalhar bastante, ok? Tá. As máquinas de Turing, elas servem para você justificar teoricamente o que é computar, mas na realidade existe uma grande melhoria dela devido a von Neumann, que propôs uma coisa muito mais parecida com a nossa maneira de pensar, né? Que é chamada arquitetura de von Neumann, né? Uma arquitetura que se caracteriza pela possibilidade de uma máquina armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, ou seja, a nossa mente tem essa capacidade, né, de guardar fatos e, ao mesmo tempo, guardar procedimentos, atitudes, reações, né, que você trabalha com esses fatos. Então, o primeiro grande passo rumo à inteligência artificial, de fato, foi dado aqui por von Neumann, né. As arquiteturas dos computadores hoje em dia, na sua maioria, funcionam com esse princípio todo, né. A gente até construiu, no PAPMEN de julho do ano passado, um computador feito de papel
usando a arquitetura de von Neumann, né? Ele é programável, joga jogos, faz operações aqui de uma maneira bastante simples para a gente entender esse funcionamento. Esse tipo de arcabouço teórico permite classificar as nossas linguagens em categorias das mais simples às mais complexas. Então, a primeira linguagem que a gente tem em programação são feitas por autômatos finitos, são linguagens que os recursos de memória são muito poucos, né? Depois, uma evolução disso são as linguagens livres de contexto e depois as que são programadas ou aceitas por autômatos de pilha e, finalmente, as linguagens mais sofisticadas, as recursivas, as recursivamente enumeráveis, que são realizadas por máquinas de Turing. Mas tudo isso ainda é muito pouco perto de uma máquina que é a nossa máquina cerebral aqui, tá certo? A gente concebe tudo isso aqui e funcionamos com mais agilidade do que todas elas juntas. Essa classificação foi feita por esse cientista, linguista, né? O Chomsky, Noam Chomsky, né? Que ainda é vivo, uma pessoa muito atuante, tá certo? E nos dá uma ideia de como que as linguagens evoluem. Entretanto, o que a gente quer fazer aqui não é compreender ou se comunicar, a gente quer saber como uma máquina pode aprender, né? Como é que ela pode ficar mais inteligente, né? Como é que ela pode aprender a pensar? Será que é possível isso? A pensar racionalmente é diferente de pensar, tá certo? Agir como um ser humano, será que ela consegue agir como um ser humano? Será que ela consegue pelo menos agir racionalmente? É nesse ponto que a gente pode dar exemplos, né, para ser levados para a sala de aula. Isso vai, de certa maneira, de encontro com aquilo que a gente pensava quando era criança, tá certo? Assim, ficção científica, desenhos animados aí que né, colocavam as máquinas como sendo parte da família mesmo, né? Pensando racionalmente, tá certo? Então, como uma máquina pode aprender, como é que ela pode ficar inteligente? Para exemplificar isso, eu vou partir de um jogo muito bonitinho, chamado Jogo do Nim, que é um jogo de palitos, né? Aqui eu tenho 3 fileiras de 3 palitos, e esse jogo consiste em quê? Em 2 jogadores, alternadamente, eles vão retirando palitos da mesa. Só que se pode retirar qualquer quantidade de palitos, mas de uma fileira por vez. Você não pode pegar um palito da primeira fileira e 2 da segunda. Não se pode fazer isso. Tem que ser organizadamente. Em cada fileira você pode retirar quantos palitos quiser. Tá? E perde o jogo quem pegar o último palito. Né? Quem retirar o último palito perde o jogo. Como que eu posso fazer um computador para jogar esse jogo? É feito com caixinhas de fósforo, em que do lado de fora da caixinha você desenha o que está na mesa, quais são os palitos que estão na mesa. Nesse exemplo aqui, tem 2 palitos na fileira de cima, 1 na fileira do meio e 3 na de baixo. Para diferenciar qual fila está, eu coloquei cores aí, né? Azul, verde e vermelho. E dentro da caixinha tem a jogada que será feita. São fichinhas coloridas com números em que você chacoalha, sem olhar, escolhe o número, e esse número é o que o computador vai jogar. Por exemplo, eu retirei a fichinha azul número 2. Então, eu devo retirar os 2 palitos da fila de cima. Se eu tivesse retirado a fichinha número 1 vermelha, é só um palito da fileira vermelha, né? É assim que ele joga. Então, todas as jogadas podem ser classificadas e dão, a menos de simetria aqui, 18 jogadas possíveis, tá? São essas caixinhas de fósforo aqui. Dentro de cada uma delas tem as fichinhas correspondentes com os números da 1, 2 ou 3 que vão ser retirados. Como que o computador joga? Você joga, olha a configuração, chacoalha a caixinha, faz a seleção e aí joga conforme a instrução da caixinha, tá? O que acontece? O jogador pode perder, o computador, as caixinhas podem perder ou ganhar. Se elas perdem, você retira da última caixinha perdedora a fichinha com o número que levou à derrota, para nunca mais ele perder daquele jeito. E se ele ganha, você recompensa colocando uma fichinha daquela cor, com aquele número a mais, em todas as jogadas desde o começo, para reforçar a trilha vencedora, tá? Então, conforme você vai jogando, tem hora que ele perde, você castiga. Tem hora que ele ganha, você recompensa.
Fazendo isso muitas e muitas vezes, ele vai ficando mais e mais inteligente. E no final, ele só vai ganhar de você, tá certo? Então, é assim que ele aprende, tá? Esse jogo pode ser visto, a matemática dele é bem bonita, pode ser vista, por exemplo, na RPM número 6 aqui, né? É um jogo de NIM, um problema de divisão, tá certo? Vale a pena dar uma olhadinha lá, tá, pessoal? Outra coisa interessante é que esse jogo tem muitas variações. Uma delas é esse jogo aqui que ensina divisibilidade para crianças. Você coloca uma única fila na mesa, tá certo? E vai retirando palitos, um, dois ou três de cada vez. Então, o jogador tira uma certa quantidade, um, dois ou três, depois o outro jogador joga, né? E retira também um, dois ou três. A sua escolha. Quem pegar o último palito deixando a mesa vazia ganha o jogo, tá? Quem pegar ganha o jogo. Então, por exemplo, se na mesa restarem só 4 palitos e a sua vez de jogar, quase sempre você vai perder se a pessoa do outro lado souber jogar. Por quê? Se você retirar um dos 4 palitos, a pessoa retira os 3 restantes e ganha porque deixou a mesa vazia. Se você retirar 2 palitos, a pessoa também retira os 2 últimos, deixando a mesa vazia. E se você retirar 3 palitos, a pessoa retira o último palito que resta, então ela sempre ganha, né? Se ela souber jogar, certo? Então, isso tem a ver com divisibilidade, com ver uma divisão com uma subtração sucessiva de parcelas. É bem interessante. Como que eu posso inventar um computadorzinho para jogar esse jogo e depois ensinar ele a ganhar? Basta que você tenha um envelope, envelopinhos comuns, e dentro do envelope você coloca as fichinhas aí, né? Um, dois ou três, que é a quantidade de palitos que vão ser retiradas. Do lado de fora do envelope você escreve quantos palitos tem na mesa. Então, fazendo isso, né, como é que o computador se comporta? Se ele ganhar, você reforça colocando mais papeizinhos com aquele número na sequência vitoriosa. Se ele perder, você joga fora o papelzinho que levou à derrota. Então, depois de um certo tempo, ele só vai ganhar, ou então alguns envelopes ficarão vazios, porque ele reconhece que não tem chance de ganhar de você. Tá certo? Desiste. Outra variação do ninho é feita com uma barrinha de chocolate. É bem interessante, porque esse problema aqui parece que não tem nada a ver com o jogo do Lean, né? Uma barra de chocolate. Mas tem. Por quê? Porque você pode associar esses. Como é que é o jogo? Você quebra aqui nesses vincos, come uma das partes do chocolate. Aí o seu adversário quebra novamente, no vinco horizontal ou vertical, e come uma das partes. No final, quem comer o último, ficar com o último pedacinho, perde o jogo. Se é o guloso, nesse caso aqui, perde, tá? Certo. Então, como é que isso tem a ver com o jogo do Nin, né? Tá certo? Você vai se quebrando e comendo, quebrando e comendo. Quem ficar com o último pedacinho perde, tá? Funciona assim, ó, quer dar uma olhada, tá? Por exemplo, você sai com 2 sulcos verticais e 5 sulcos horizontais e monta 2 fileiras de palito, uma com 2 sulcos, com 2 palitos e outra com 5 sulcos. Toda vez que você retirar um palito, significa uma quebra aqui no chocolate. Por exemplo, eu retirei o terceiro palito na vertical. Um, dois, três. 3 palitos na horizontal. Então ficaram só 2 aqui. Eu como uma das partes e o jogo que fica na mesa fica 2, 2. 2 palitos na vertical, 2 na horizontal. Depois o próximo jogador retirou um palito da primeira fileira. Corresponde a quebrar no primeiro sulco aqui. Então sobra na mesa um na vertical e 2 na horizontal. E vou jogando assim, sempre comendo um dos pedaços daqui, né? No final, vai ficar só um sulco na horizontal, nesse exemplo. E se você comer uma das partes, sobra um pedaço para o seu adversário e ele, então, perde o jogo. Então, existe um isomorfismo entre 2 jogos aí, o que é bastante interessante, né? Chocolates de jogos do Dinin se correspondem de uma maneira muito esperta, tá? Okay? Um outro jogo muito interessante é o jogo de xadrez. Para a gente poder trabalhar com ele, nós vamos reduzir o tamanho do tabuleiro e usar pouquíssimas peças, né? Acho que esse deve ser o formato mais econômico, né? Um tabuleiro que tem 9 casinhas, 3 peças que são peões brancos e 3 peças que são peões pretos, né? E o jogo aqui se desenrola como se joga xadrez mesmo.
as peças podem avançar uma casa para frente e capturar na diagonal. Vou dar um exemplo aqui, né? A pecinha branca aqui pode ir para frente, porque a casa está vazia, ou então capturar a peça preta na diagonal. Tá? Como que a gente vai fazer para saber quem vence esse jogo? Quando uma peça atingir o lado oposto do tabuleiro, então é uma situação em que o jogo é vencido. Quando todas as peças adversárias são capturadas, também o jogo termina. Ou então, quando as peças do adversário eles ficam numa posição que eles não podem mais se mover. Vamos dar um exemplo disso, tá? Por exemplo, você começa aqui com o tabuleiro com as 3 peças brancas de um lado, as 3 pretas do outro. Aí as pretas iniciam, avançam uma casa. A branca também avança uma casa na casa do meio. Depois a preta captura a peça branca aqui, tá? E ocupa o seu lugar. E finalmente a branca captura a preta e as pretas ficam sem jeito de jogar. Eles não podem mais avançar para frente, nem capturar peças brancas. Então quem vence aqui são as brancas, certo? Tá? Como se joga esse jogo? Novamente eu posso usar caixinhas de fósforo e nas caixinhas de fósforo eu posso desenhar a configuração do jogo e dentro da caixinha colocar pecinhas coloridas que indicam quais são as jogadas que serão as escolhidas, tá certo? Por exemplo, aqui a jogada azul é avançar a branca uma casa para frente, a vermelha e a verde é a captura aqui da peça central preta pelas peças laterais brancas, tá certo? Então, como é que se faz esse jogo? Esse jogo é feito com 37 caixinhas de fósforo, que tem todas as jogadas possíveis. Aqui eu procurei economizar caixinhas, colocando a jogada e a sua simétrica, espelhada, né? Para que você não precisasse usar 2 caixinhas para fazer o mesmo, essencialmente o mesmo tipo de jogada, tá certo? Aí você começa a jogar, hora é o humano que joga, e aí hora é a caixinha, e no final, se a caixinha de fósforo perder, esse computador aqui rudimentar perder, você castiga retirando a última pecinha da caixa que levou à derrota. Se ganhar, você reforça toda a jogada anterior até chegar na vitória. E assim, com o passar do tempo, o computador vai aprendendo, então, e começa a ganhar de você, tá? Isso foi feito no passado em uma empresa brasileira que fabricava kits pedagógicos, né, chamada Funbec. Nos anos 70, ele lançou isso no mercado, foi distribuído para algumas escolas, né? Esse jogo de xadrez em que ficava evidenciado essa parte da inteligência artificial, né? Era um jogo que ia ficando cada vez mais inteligente. O jogo é feito com bolinhas e ímãs, né? Mas é essencialmente o mesmo jogo, com a diferença que as pretas tinham que iniciar sempre para economizar o número de jogadas aqui, tá certo? Tem menos jogadas do que as 37 anteriores. Tudo bem. Outro jogo interessantíssimo, que dá para explorar muita matemática com ele, é o jogo da velha. O velho conhecido jogo da velha, né? Primeiro, você pode começar fazendo uma mágica com esse jogo. Ou seja, você, antes de começar o jogo, você faz uma previsão do que vai acontecer no futuro. Você desenha essa previsão, deixa ela guardada. Depois você joga e no futuro mostra. Eu já sabia que o jogo ia ser esse. Você exibe. Como funciona isso? Aqui tem o quadradinho do jogo da velha, né? O quadriculado aqui do jogo da velha. Você começa marcando a casa central. É importante isso. Você sempre tem que começar o jogo marcando a casa central. Aí a bolinha joga em algum lugar. Se for uma casinha de canto, você segue o sentido horário e marca a casa vizinha, X. Se a bolinha marcar uma casa do meio, como vai ser o caso aqui, porque ela não quer perder, né? Você anda no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Marca o X aqui. Aí a bolinha joga novamente, marcou casa de canto, siga os ponteiros do relógio, marca o X aqui. Aí, para não perder, a bolinha vai marcar do lado de cá e você finalmente completa o jogo com X. Bom, então o jogo deu empate e você mostra a sua previsão. A sua previsão é exatamente esta aqui. Ia dar exatamente esse jogo aqui. Antes de começar a jogar, você já sabia que daria isso. E é verdade que isso sempre ocorre? Em parte mas pode acontecer de dar este jogo, que é o giro de 90 graus, uma rotação do primeiro, ou esse aqui que é 180, ou esse aqui que é 270.
Só tem essas 4 possibilidades. E você, quando for mostrar a sua previsão, você gira o seu tabuleiro de acordo com o que aconteceu na mesa, né? Então, isso dá a ilusão de que você conseguiu fazer uma previsão do futuro, né? Bem legal, né? Certo. Outra coisa é que também existe um isomorfismo de jogos aqui muito interessante. Tem um jogo que eu aprendi com o Emanuel Carneiro, né? Uma palestra que ele fez para crianças lá no IMPA, que é assim, ó, você escreve numa folha de papel na lousa os números de 1 até 9 e 2 pessoas vão jogar. As pessoas têm que escolher números de 1 até 9. Uma vez é uma que escolhe, outra vez é a outra que escolhe. E no final ganha quem conseguir somar 15 com 13, exatamente 13 os números que a pessoa escolheu. Por exemplo, o número 15, se você escolheu o 1, o 5 e o 9, você ganha, porque é a soma dá 15. Ou o 1, o 6 e o 8 também. Então tem todas as possibilidades aqui de somar e dar 15, tá certo? É claro que se você escolheu o 1 e o 5, o seu adversário vai escolher o 9 para não completar 15. Mas tem que ficar fazendo essas operações e a gente se confunde. Então, o que isso tem a ver com o jogo da velha? Seguinte, essas 8 opções aqui são as 8 opções que aparecem no quadrado mágico. O quadrado mágico, as linhas, todas elas somam o mesmo número, 15. As colunas também e as 2 diagonais também. Então, isso nos lembra o jogo da velha. Tá? Então, qual a estratégia para ganhar o jogo da velha? É alinhar 13 suas marcas. Mas isso é escolher exatamente 3 números para somar 15. Então, nesse caso aqui, como 15 é 6 mais 1 e mais 8, você ganha escolhendo, né, como se fosse o jogo da velha, a primeira linha ali, ó, é uma linha só de X, então você ganha o jogo. Então existe uma correspondência entre os 2 jogos, né? Parece que são jogos diferentes, mas na realidade não são. Tá? Se você quiser, aqui está o endereço em que tem essa palestra do Emanuel Carneiro, né, no ICM de 2018. Ok? Uma outra coisa do jogo da velha é que o número de jogadas é muito grande, né? Porque se você tem que ver que marcar cada uma das 9 casas, você marca a primeira, sobram 8 opções, depois marca a segunda. Então, fazer um computador para jogar o jogo da velha com todas as jogadas é praticamente impraticável. É muita caixa de fósforo que você teria que usar. Mas um sujeito, usando simetrias, ele conseguiu fazer o jogo da velha com 300 caixas de fósforo, desde que a primeira jogada seja feita pelo computador. Então, ele não pegou todas as possibilidades. Por exemplo, marcar a casa central é uma possibilidade, mas marcar uma casa do meio é equivalente a marcar qualquer casa do meio. Você não precisa fazer a marcação em todas as casas do meio. A mesma coisa com a de canto, né? Escolher um canto, se você gira o tabuleiro, é a mesma escolha que escolher outro dos 3 cantos, tá certo? Tá? Com isso, você consegue, então, fazer caixinhas de fósforo, em que tem miçangas dentro, e cada cor corresponde a uma jogada aqui. A cor que saiu é a cor da casinha que você tem que colocar, tá? Aqui está um computador, as 304 caixas de fósforo, né? Eles jogam e aprendem a jogar como? Também através de um sistema de recompensas e castigos, né? Se ganha, você alimenta com miçangas da mesma cor que levou a vitória. E se perde, você retira fora, nunca mais ele vai fazer aquela jogada novamente e perder, tá? Aqui estão, só para vocês terem curiosidade, a primeira caixa de fósforo é essa, a segunda é o humano que joga, então a terceira é essa, depois a quinta jogada já tem muitas opções, que são essas aqui, a sexta é o humano, a sétima é esta aqui, a nona é o humano, e a oitava é o humano, e a nona não tem, porque já preencheu tudo, você já sabe quem ganhou, quem perdeu, né? Tá? Então dá para fazer esse jogo também, tá? Mas o que você deve fazer, então, para trabalhar com jogos ou tarefas mais complexas que envolvam esse tipo de aprendizagem? Vamos ver. Uma coisa que você pode fazer são buscas inteligentes em árvores. Então, você tem que adentrar na teoria dos grafos mesmo, porque cada uma dessas opções de jogo te liga à jogada anterior por através de uma aresta. Então, isso cria-se uma árvore aqui, e o seu objetivo ao ganhar o jogo
é procurar a melhor sequência que te leve à vitória. Por exemplo, aqui, né? Essa sequência que levou à vitória das bolinhas todas aqui, tá certo? E se você fizer essas buscas rápidas e inteligentes em árvores, você tem estratégias de aprendizagem assim mais aceleradas. E essas buscas, essencialmente, tem de dois tipos. Buscas que são buscas sem informação nenhuma, você pode fazer uma busca em largura ou em profundidade, e buscas com informação. E aí as duas mais simples são a busca gulosa e a busca à estrela. O que são isso? Eu vou fazer só um exemplo bem assim, ilustrativo de como tudo isso funciona, tá certo? É uma área de pesquisa muito bonita ligada à teoria dos grafos, né? Aliás, tem o livrinho da UBMEP, do professor Samuel Jurkiewicz, sobre grafos, e também tem palestras antigas aí do Prof. Mate com o professor Paulo César, mostrando com mais profundidade como fazer essas buscas todas, tá? Só para ilustração, vamos ver a seguinte, ó. Existem buscas que são buscas sem informação, chamadas buscas cegas, né? Em que você pode fazer uma busca nesse sentido aqui de varrer toda a árvore, né? As opções todas assim andando na largura, ou então andando aqui em profundidade. Você segue um ramo até ele terminar, depois retorna aos outros ramos, seguindo sempre até tudo terminar, certo? Tem vantagens e desvantagens ao fazer esses dois tipos de busca. Por exemplo, a desvantagem de profundidade é que o ramo pode ser muito comprido ou infinito e você nunca mais retornar, né, e analisar os outros casos, né? Entretanto, as duas coisas servem como uma busca organizada, tá certo? Uma busca mais organizada ainda vem quando você tem informações. Por exemplo, aqui você tem uma rede de cidades conectadas por estradas e você quer sair da cidade A e chegar na cidade G, fazendo o quê? Seguindo essas informações aqui. Esses números entre parênteses são as distâncias em linha reta para ir da cidade até o ponto final, que é G. Por exemplo, da cidade A até G, eu tenho 30 quilômetros. Da cidade C até G, 21 quilômetros, tá? Então, com essas informações, você pode escolher o melhor trajeto aqui, segundo essa estratégia chamada gulosa. Gulosa significa que sempre eu me dirijo para a cidade seguinte quando a informação aqui for menor. Entre a cidade A, existem duas conexões, entre A e B e entre A e C. Para ir de A para C, eu vou para a cidade que dista 21 do objetivo. E para ir para a cidade B, 26. Então, eu escolho a cidade C. Então, em cada ponto, eu vou mirando o futuro, o que me espera se eu andasse em linha reta. Isso faz com que eu escolha caminhos aqui, chamados caminhos gulosos. Entretanto, se a informação for melhor dada, por exemplo, se a distância entre as estradas aqui for dada, o que você pode fazer é uma busca mais inteligente, chamada busca à estrela, que funciona como? Você parte de A e segue para a cidade mais próxima, mas levando em conta não só a perspectiva futura em linha reta, mas como também o caminho real que você tem que ir de uma cidade A para a cidade C, por exemplo. Com isso, você vai atualizando a cada passo a sua informação. Por exemplo, para ir de A para C, né? Aqui, eu atualizo aqui colocando a distância em linha reta de C e mais os 14 que eu já devo ter andado no passado. Então, atualizando, já passa para 35 aqui a cidade C. Ao passo que a cidade B era 26 em linha reta, mais 12 dá 38. Então, eu faço a minha escolha de ir para C. E vou atualizando. A cada vez que eu faço isso, eu atualizo tudo que tiver aí na fronteira, né, desse grafo aí. Com isso, eu tenho uma estratégia que leva de A até C, que é bem melhor do que a gulosa. No caso aqui, você andaria 43 quilômetros e ao passo que na busca gulosa, você andaria 47. Então, você chega no mesmo objetivo, mas por uma estratégia mais rápida, mais inteligente, tá certo? Okay. Além dessas buscas todas, existem maneiras de você trabalhar com essas buscas em árvores para jogos mesmo competitivos. Por exemplo, ó, tem esse jogo da velha aqui,
e é a vez do X jogar. Suponha que você vai marcar Xzinho. Eu tenho 3 opções para marcar o X. Ou é na casa central, ou no casa do canto de baixo, ou na casa do meio embaixo. Qual a opção que eu vou escolher? Para você entender qual é a melhor opção, a gente, né, faz o grafo completo até o final das jogadas, né? E dá pesos. Quando você ganha, a vitória é mais 1, quando ocorre derrota é menos 1 e o empate é 0. Então, partindo daquele jogo, se você marcar o X na casa central, aqui, ó, você vem para esse ramozinho aqui da árvore. E aí a bolinha marca e finalmente você marca de novo. O que vai acontecer aqui? Vai ter uma jogada que vai dar empate, outra jogada aqui o X vai ganhar. Se o X marcar agora na casa de baixo, a mesma coisa. A bolinha marca e depois pode dar vitória para o X ou empate. É claro que a bolinha não quer perder, então ela sempre vai escolher a opção para levar a empate. Mas, se você marcar o X aqui na casa da esquerda, o que vai acontecer é que fatalmente quem marcou X vai ganhar. Por quê? Não depende de onde a bolinha for colocada, o X fará sempre um alinhamento. Ou aqui na horizontal embaixo ou na diagonal aqui em cima. Então é melhor quando você começa a estudar jogos e quer fazer tarefas competitivas, fazer a escolha dada pela busca aqui nesse grafo, com esses pesos aqui, com esses objetivos a serem atingidos, que no caso aqui é a vitória, tá certo? Então, nesse caso aqui, fica bem claro que o xizinho marcado aqui no canto levará fatalmente à vitória, certo? Então, esse tipo de esquema de compensa e recompensa permite jogar um jogo que está sendo muito comum agora na internet, que é o jogo de pique-esconde, feito por 2 personagenzinhos aí, o azulzinho e o vermelho. O azul se esconde e o vermelho tem que encontrá-lo. Se o vermelho encontrar o azul, ele ganha a disputa. Se o azul conseguir se esconder bem escondidinho e não deixar o vermelho encontrá-lo, quem ganha é o azul, tá certo? E o ambiente ali é um ambiente com várias peças em que os personagenzinhos, o azul e o vermelho, pode se mexer, tá? E há um sistema de recompensas aí. Toda vez que você ganha, você é recompensado. Toda vez que você perde, você é castigado, tá? Depois de muitas jogadas, as equipes se organizam, passam a usar os objetos do ambiente a seu favor, estabelecem vínculos de cooperação para vencer. Então, ao que parece, eles aprendem, né? Vamos ver um exemplo de como isso é feito, um pequeno vídeo aqui, tá? Então, chama Pique-Esconde, está disponível na internet, aí no YouTube tem. Eu vou tentar explicar. Ó, os vermelhos encontraram os azuis aqui, tá certo? Conseguiram enxergar. Então, nesse caso, o vermelho ganhou. Veja lá o vermelho perseguindo os azuis e quando ele enxerga, ele, né, conseguiu encontrar, então o vermelho ganhou. Só que os azuis, de tanto jogarem, eles acabam aprendendo estratégias. Por exemplo, nesta salinha aqui, ó, que tem só uma porta, eles bloqueiam com esses cubos o vermelhinho. Então o vermelho não pode entrar ali, portanto não pode vê-los, eles ganham o jogo. Se tiver duas portas, eles também bloqueiam as duas, ó. E o vermelho agora não consegue capturá-los. Nesse caso, o azul é que ganha, tá? Mais ainda, olha lá, eles colaboram um com o outro para bloquear as entradas dos vermelhos. Só que os vermelhos usam uma rampinha e conseguem entrar dentro da sala. Só que os azuis entendem isso depois de muitas jogadas e roubam a rampa. Então, olha lá, o azulzinho roubando a rampa e depois colaborando com o outro para bloquear a entrada. Desse modo, eles já estão aprendendo a não perder, tá certo? Os vermelhos não podem usar mais a rampa. Aqui o cenário mudou um pouquinho, né? Os azuis vão se esconder, dá uma olhadinha, eles estão procurando um abrigo para se esconder dos azuis, conseguiram, e os vermelhos agora não conseguem mais encontrá-los. Os azuis ganham, né? Nesse caso aqui, o azul também vai construir um abrigo, só que o vermelho, muito espertamente,
depois de muitas, milhões de jogadas, ele vai empurrando o cubo, sobe na rampa, surfa por cima dela, vai ao encontro do azulzinho e, como ele está no alto, ele consegue pegar o azulzinho. Então ele encontra, tá? Só que os azuis, espertamente também, bloqueiam todas as peças. Então, os vermelhos não podem mais agora usar a rampinha para poder surfar e ganhar. E isso agora tem muitos cenários diferentes, né? Esse jogo aqui é muito rico porque os cenários vão mudando e cada vez que mudam tem todo o tempo de aprendizagem. O jogo joga contra si mesmo milhões de vezes, até tudo ficar bem claro então isso me dá a ideia, né, de uma aprendizagem aqui um pouco darwiniana, assim, meio na marra, mas de tanto se jogar em sistemas de recompensa e castigos, acaba se tendo uma teoria aqui sobre como as máquinas aprendem, né? Agora, ainda eu prefiro as minhas caixinhas de fósforo, porque lá eu vejo, sem o mistério da informática, como isso funciona, né? Tá? Bom, além de tudo que foi apresentado até agora, o que mais uma máquina poderia fazer para imitar as atitudes dos seres vivos? Uma coisa que a gente ainda não pensou é sobre a reprodução de máquinas. Será que uma máquina pode fazer uma cópia de si mesma? Né? Será que ela pode regenerar de alguma maneira? Quando perde um pedaço, pode ter um tipo de regeneração? A resposta é positiva, bem bonita, mas vai ficar para uma próxima vez, tá certo? Para terminar, aqui eu tenho sempre o meu bonequinho, que é semelhante ou é congruente ao menininho aí, que são iguais, né? Eu vejo um encantamento matemático nessa pequena fotografia. E aqui o pai Y constante saiu com a mãe X constante e teve a filhinha cartesiana ali, xadrezinha, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até a próxima vez. Um abração a todos, tá? Tchau, tchau.